E aí pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Sou do canal Matemática para Iniciantes. Hoje eu vou gravar um vídeo, pessoal, sobre o conceito básico, o conceito inicial de integrais. Então a gente não vai fazer nenhuma conta, eu vou trabalhar com vocês só a ideia de integral, o que é uma integral. Já gravei um vídeo falando sobre limites, sobre derivadas e agora eu vou falar sobre integrais. É um assunto do cálculo 1, certo? Que muita gente vê nos cursos de engenharia e que muita gente tem medo, não conhece os conceitos e aí acaba achando difícil. E se a gente entender a ideia que tem por trás da integral, os cálculos, pessoal, vira meramente resultados assim que a gente consegue entender. Se a gente entender a ideia de uma integral, a gente consegue interpretar os resultados. Então, se vocês gostarem do vídeo, se inscrevam no canal, deixe o seu joinha, deixe o seu like e compartilhe, pessoal, que eu acredito que muita gente tem dificuldade disso aqui. Então, o que é uma integral? Então, eu vou desenhar aqui uma curva, um gráfico, né? Onde esse eixo vai ser aqui uma função, é um f de x, que é uma função, e aqui o nosso eixo x. Então, a gente está acostumado, pessoal, com a nossa geometria euclidiana, geometria plana, em calcular quadrados, calcular retângulos e calcular triângulos. Então, são formas geométricas que a gente já está acostumado. Eu tenho formas definidas, né? A gente já sabe isso aqui, ó. O quadrado é L vezes L, lado vezes lado. Isso aqui é lado, L ao quadrado. Isso aqui é base vezes altura, né? Que é o retângulo. Isso aqui é base vezes altura dividido por 2, que é a área do triângulo. Só que quando chega aqui, a gente se depara com uma geometria diferente. Até então a gente não está acostumado, a gente não vê isso aqui na escola, no ensino fundamental, no ensino médio. Então, o que Leibniz, o que Newton fez? Ele baseou nos trabalhos lá de Eudoxo, né, que ele tinha lá um círculo, né, e ele precisava calcular a área do círculo, então ele foi fazendo por aproximações, ele foi desenhando figuras geométricas e foi reduzindo até o ponto que chegou próximo de um círculo. Por isso o método da exaustão. Então é esse método que a gente vai usar. Então imagine vocês, aqui eu tenho o nosso eixo x, aqui o nosso eixo f de x. Então vamos supor que eu desenhe aqui um retângulo. Opa, o retângulo eu sei calcular, né? Então eu vou desenhar um retângulo. Então esse retângulo aqui, ó, eu consigo calcular, porque, né, já está aqui, eu consigo, é base vezes altura, base vezes altura. Só que quando chega aqui, pessoal, eu preciso calcular isso aqui. Então vou ter algumas perdas. Mesmo que eu calcule aqui um triângulo, só que não tem uma forma definida. Isso aqui não é reto, né? Está meio curvado, então fica difícil calcular. Então eu desenho outro retângulo, um retângulo agora um pouquinho menor, e eu percebo que agora as perdas são menores, né? Aqui eu tinha uma perda maior, né? Aqui eu tinha uma perda, comecei a perder menos, mas aqui eu tenho um retângulo. Ainda assim não consigo calcular. E agora eu diminuo esse retângulo um pouquinho mais. O que eu noto? Eu noto que eu tenho um retângulo, que é base vezes altura, só que aqui eu ainda tenho uma pequena perda. Então o que a gente nota com isso? À medida que eu vou diminuindo os meus retângulos, ó, eu vou diminuindo as perdas e vou deixando esses retângulos cada vez mais próximos de retângulo, sem ter esse triângulo aqui. Então, eu vou dividindo tanto isso aqui, que eu vou dividindo tanto, que ele vai se aproximando, que ele vai tendendo a zero, mas não é zero. Então, cada filetezinho disso aqui representa um retângulo, com várias áreas, com várias bases vezes alguma altura. Só que aqui eu tenho perdas bem pequenas, porque esse risquinho está próximo desse, que está próximo desse, que está próximo desse. Então a gente vai fazendo isso aqui, ó, em toda curva abaixo do gráfico. E quando eu pintar tudo isso aqui, quando eu fizer todos esses retângulos pequenininhos, a soma de todas essas áreas, desses retângulos pequenininhos, é a área perfeita abaixo do gráfico. E para isso a gente faz o seguinte, a integral é a soma, que eu vou chamar aqui desde o ponto A até o ponto B. A integral é esse símbolo aqui, que a gente fala que é a soma de f de x vezes quem? Esse x, pessoal, reduzir tanto ele, que eu vou chamar ele de um pedacinho de x. Então, vou chamar ele de dx. Então, é
f de x vezes dx, desde o ponto A até o ponto B. Então, é a soma de várias áreas, de vários retângulos, desde o ponto A até o ponto B. E quando eu fizer todas essas somas, eu vou ter a área total embaixo dessa curva. Então, esse é o conceito de integral. Então, o integral, ele não é só para calcular uma área. Qualquer coisa que esteja abaixo dessa curva, eu consigo calcular com uma integral. E vocês notem que, ao reduzir isso aqui a filetes bem pequenininhos, eu transformo a geometria que a gente já conhece. Eu sei calcular um retângulo. Por menor que seja o retângulo, ele vai ser sempre base vezes uma altura. Então, eu reduzo isso aqui a um processo de limite. Reduzo tanto esse retângulo que ele vem se aproximando de zero, mas não é zero. Então, essa é o conceito de integral que eu queria passar para vocês, entendeu? Às vezes vocês veem por aí em vídeos, né, que o pessoal calcula ali, faz aqueles cálculos todos, mas não mostra o conceito de onde vem. Então, o mais importante, pessoal, é a gente entender o conceito das coisas. E o resultado que a gente chegar, não importa, não vai fazer sentido se a gente não entender o caminho, porque não adianta você fazer uma conta gigante de 2 folhas e não entender o processo pelo qual vocês chegaram naquele resultado. Então, mais uma vez, se gostarem do conteúdo, se serviu para vocês de algum modo, se inscrevam no canal, compartilhe, deixe o seu like e até uma próxima.